Você também está de saco cheio desses vídeos na internet de homens imitando mulheres, quase sempre de uma forma caricata, né? Onde o personagem que ele representa é uma mulher geralmente gritando, entre aspas, surtada, sempre uma mulher fora do padrão, acima do peso, geralmente desarrumada, né? Ou arrumada de uma forma grotesca, né? E esses vídeos que têm se proliferado, principalmente nas mídias sociais, eles retratam uma imagem da mulher que é uma imagem nada boa e que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? Como é que essa imagem caricata da mulher capta as pessoas ali para perpetuar uma imagem da mulher que é uma imagem ruim, que é uma imagem desagregadora e onde os homens exploram essa imagem e ganham dinheiro em cima dela. Segue o fio. Eu vou comentar com vocês uma série de perfis aqui que durante um tempo eu acompanhei para entender por que é que isso acontecia, né? E eu vou citar três aqui, tá? Só para a gente começar a nossa brincadeira aqui. Um deles é um perfil de um rapaz, né? Cuja mãe é professora, e que ele diz no perfil dele abertamente, né, que ele foi dar aula porque não arranjava emprego, porque na vida dele tinha dado tudo errado, né? Então por aí a gente já vê, né, que a motivação da docência não foi nada boa. E depois disso ele saiu e ele começou a performar esse personagem, né, que é uma professora, né? E como é que ele performa esse personagem de professora? Como uma professora desgastada, entre aspas, pouco inteligente, né? Ali desarrumada, né? Sempre com aquele coletezinho de professora, aquele cabelo desarrumado, e uma figura impotente, não é uma figura de professora impotente, uma figura de professora cansada, estressada, desmotivada, impotente e nesse perfil ele ridiculariza as professoras, né? Caricatamente, ele usa uma caricatura de professora para performar esse papel de professora que tem milhares de seguidores, né? E o público-alvo dele principal é o professor, é a professora, né? Da educação básica ali. Me espanta bastante, né? Como é que as pessoas ainda pagam e vão lá bater palma, né? Para serem ridicularizadas na sua profissão. Esse é um perfil que eu gostaria de destacar. Recentemente, inclusive, esse rapaz foi criticado por um outro colega professor, né? É claro que a gente leva a docência, né, como uma profissão muito a sério. Eu sou professora, eu sou cientista da educação. Eu levo muito a sério a minha profissão docente. E é claro que a gente tem, né, ali as brincadeiras, o bom humor, né, o que a gente chama de sala dos professores, né, que é como a gente consegue extrair um pouco de bom humor da atividade. Como em qualquer outra atividade tem isso, né? Acontece que esse rapaz, ele performa esse papel, né, esse personagem, essa personagem de professora, de uma forma muito negativa sempre. Essa é a questão, sempre. Ah, e outro colega, outro dia, professor também, criticou, né? Que ele disse assim que muitas prefeituras, por exemplo, né, pagar 70 mil para esse rapaz ir lá fazer um show, entre aspas, de novo, um show, né? Onde ele, de forma caricata, traduz a rotina docente das professoras, principalmente se referindo a hábitos alimentares, a aparência estética, a roupa que as professoras usam, né? Principalmente ele se refere a esse contexto e sempre num contexto muito negativo, né? E aí as prefeituras pagam 70 mil, né, de cachê para esse rapaz ir lá, né? E as professoras continuam ganhando pouco e sem ser reconhecidas, né? Não tem uma professora que tem um perfil de humor que receba esse valor. Primeira coisa, né? Segundo personagem que eu vou citar é outro homem, ator global, que ele performa também uma imagem de uma mulher, né? Uma imagem de uma mulher acima do peso, desarrumada, né? Ele abusa do estereótipo dessa mulher que tem seios grandes, né? Um pouco caídos ali, e o cabelo sempre desarrumado, a dentição desalinhada, né? E a personagem que ele criou e com a qual ele ganha muito dinheiro também
é uma mulher que tem os dentes desalinhados, que está sempre gritando, que ela não é inteligente, que ela está sempre desligada das coisas, né? Ela parece safa em algumas brincadeiras, mas no geral ela é ali aquele estereótipo de mulher burra. Esse é o segundo perfil de um ator global, nada me admira, né? Mas, de novo, outro homem, né, performando a imagem caricata da mulher, explorando a imagem caricata da mulher para ganhar dinheiro, né? E o terceiro, outro homem, né? Então aqui vai a minha crítica, né? Como mulher, como mãe, como professora, mas também como mulher feminista, né? Ou um outro perfil que é um rapaz que ele imita a mãe dele, né? Então ele começou ali fazendo aquela brincadeira na internet, publicando esses vídeos, né, nesses sites de vídeo curto, e ele imita a mãe, sempre com uma vassoura, sempre desarrumada, sempre com o cabelo desalinhado, sempre fazendo serviço doméstico, e também tem milhões de seguidores, né? E essa mãe que ele imita é sempre uma pessoa gritando, desligada, que não sabe mexer na internet, que não sabe resolver problemas diários, está sempre com uma vassoura na mão, né? É aquela mãe que atira uma chinela, aquela mãe que joga uma garrafinha de detergente, né? E ele performa ali, né? Essa mãe dele, claro que com a conivência dela, com a colaboração dela, porque afinal eles estão ganhando dinheiro com isso, juntos, né? Ela é o personagem principal, né? Que ele performa, mas também de forma caricata. E de vez em quando ela aparece também ali nos vídeos, fazendo uma ponta nos vídeos do filho, né? Que monetiza esse canal e ganha dinheiro com esse personagem feminino caricato que ele criou ali, né? O que é que tem em comum nesses três perfis? Primeiro, todos são homens, todos têm milhares de seguidores, todos monetizam o canal e todos usam, exploram uma imagem feminina para ganhar dinheiro. Até aí, novidade nenhuma, né, gente? Porque a gente sabe que, historicamente, a imagem da mulher sempre foi usada, historicamente, desde, né, as fundações da sociedade atual, a imagem da mulher sempre foi usada para ganhar dinheiro, para vender de tudo, né? Desde chuveiro elétrico, sempre tinha lá, né, uma propaganda do chuveiro elétrico, uma mulher seminua e tudo mais, e do outro lado também uma empresa, um homem ganhando dinheiro com o uso dessa imagem, né? Então a imagem da mulher sempre foi usada para vender de tudo que você imaginar. E nesse tudo é óbvio que existe um espaço muito grande, né, para vender coisas que são úteis, para vender coisas que têm utilidade, mas o que chama a minha atenção nesse contexto específico, né, do uso caricato da imagem da mulher nesses perfis de homens que estão ganhando dinheiro com isso, é que quando a gente faz um contraponto e a gente busca do outro lado, né, perfis de mulheres que fazem caricatura de homem, a gente vê que são muito poucos, né? E o pior de tudo, as mulheres que fazem caricatura de homens sofrem todos os dias ondas de haters, de ódio na internet, ameaças, inclusive, ameaças que são levadas a cabo na justiça, né? Gerando boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva, etc. Enquanto que os homens que fazem a caricatura da mulher e que também ganham dinheiro com isso são aplaudidos. Tanto pela onda conservadora machista que está aí, né? Masculinista, que está aí e que aplaude esse tipo de conteúdo e que gosta, como também por mulheres. Então, isso é preocupante, né? Esse vídeo de hoje é para a gente fazer uma reflexão sobre como a mulher é representada nas mídias sociais, né? A mulher dona de casa, a mulher não letrada, a mulher de baixa escolaridade, a mulher doméstica, né, que trabalha apenas em casa, apenas que eu digo, né, gente, a gente sabe que o trabalho doméstico ele é talvez um dos mais difíceis, né, mas a mulher que trabalha em casa, né, não é a mulher executiva, não é a mulher que trabalha, que tem uma profissão e tudo mais. Mas mesmo a mulher que trabalha e tem uma profissão como esse perfil que é de um rapaz que performa uma professora também é ridicularizado. Então, esses perfis têm em comum um pacto muito óbvio, né, que é ridicularizar a mulher, ganhar dinheiro em cima da imagem da mulher, explorar a imagem da mulher, até mesmo da própria mãe, né,
como forma de perpetuar os estereótipos femininos. E, pior, ganhar dinheiro com isso. Né? Então, é muito crítico a gente pensar um pouquinho, né? Nesse momento que a gente está hoje, 2025, a gente pensar um pouquinho em como a mulher é representada nesses perfis, como a mulher é performada, como a mulher é caracterizada e também da forma caricata como a mulher é representada e vista, e como isso tem ganhado uma dimensão grande, né? Se a gente juntar esses perfis todos, são milhões de brasileiros ali, de pessoas assistindo essas representações, às vezes até vulgares, né? Da mulher. O que é que a gente precisa realmente pensar, né, na forma como a mulher é representada? Porque essa representação teatral que é feita, ela traz também ali, como dizem os autores, uma marcação simbólica do papel do feminino na sociedade. E aí aqui eu vou comentar com vocês um trabalho, um artigo, que eu tenho um artigo, quem tiver interesse pode comentar aqui nesse vídeo que eu compartilho o artigo, né, da professora Júlia Espinosa, orientado pela professora doutora Ana Flávia, sobre as representações da feminilidade e estereótipos de gênero nas mídias sociais. É um artigo muito bom, bem recente, que trata desse tema, né? Então, esses conteúdos, eles trazem essa marcação simbólica, e a gente precisa olhar como é que a mulher está representada nesses espaços, né? Sempre de forma reducionista, sempre de forma humilhante, né? Retratando ali mais uma vez e perpetuando mais uma vez a visão sexista, o machismo e os traços misóginos do masculino sobre o feminino de uma forma muito ruim. E as crianças ficam assistindo isso direto. E tem gente que adora, que aplaude, que acha maravilhoso, né? Antes é importante também resgatar um pouquinho, né, o que é a misoginia, né? Nem sempre são perfis misóginos, mas eles usam de conteúdos e concepções e percepções misóginas para fazer, entre aspas, humor, né? É também uma espécie de misoginia recreativa em cima da mulher, né? E o que é a misoginia? É como a gente classifica o ódio às mulheres, né? O ódio, o desprezo, a aversão na forma de humor, né? Na forma de humor. Um humor que reduz, que humilha, né? E qual é o traço desses perfis, né? Que tem na internet. Estou citando só esses 3 aqui para ilustrar, mas se você scrollar a sua tela de celular e você vai ver que tem N perfis que fazem uso da imagem feminina para fazer humor, mas um humor que humilha a mulher, um humor que objetifica a mulher, um humor humilhante, né? Que despreza, que reduz, que faz galhofa da mulher, inclusive usando sempre suas características físicas, que é outro problema, né? Outro perfil que eu me lembrei agora, né? Que é um perfil também de um rapaz que ele performa ali um perfil de mulher toda atrapalhada, sabe? Andando de chinela, com a saia rasgada, com o cabelo desgrenhado, né? E que nesse perfil dele supostamente é uma mulher que tem dinheiro, mas que não aparenta, né? Então, essas criações teatrais, entre aspas, que usam a mulher, que usam a humilhação e a objetificação da mulher para monetizar, para ganhar dinheiro, sempre, né, trazendo esse traço sexista, misógino também, machista também, é um conteúdo muito preocupante. E eu deixo aqui esse vídeo para a gente refletir um pouco, né, o quanto que isso impacta as pessoas que assistem. E as crianças, os meninos e meninas que assistem esse tipo de conteúdo, como será que isso impacta essas meninas, né? Quando uma pessoa faz um conteúdo como se fosse uma mulher, rindo dela, desprezando ela, minimizando ela, né? Ridicularizando a mulher, trazendo uma versão caricata da mulher, quando a pessoa performa esse tipo de personagem e ganha dinheiro com isso, né? Até que ponto isso é legal para as mulheres? Até que ponto isso é bom para nós mulheres? Como que isso nos afeta? Como que isso nos impacta? E a mim isso me incomoda bastante. Tanto que eu não sigo nenhum desses perfis, mas não pude deixar de notar, né, que eles existem e que eles fazem esse pacto do machismo de novo ali na internet para usar, explorar a imagem feminina para ganhar dinheiro, né? Para encerrar aqui, porque esse vídeo tem o objetivo de lançar essas reflexões,
Tem um estudo da DW Brasil, né, que fala sobre a misoginia na internet como um negócio lucrativo, né? E esses vídeos de suposto humor, né? Como diria ali uma feminista muito famosa, né, que é o tipo de humor que finge que nos elogia enquanto nos deprecia, né? Vou colocar aqui a autora também dessa frase para vocês. É muito importante a gente pensar um pouco como isso funciona, né? E a repercussão disso na imagem das pessoas sobre as mulheres, na imagem das mulheres. Não somos loucas, não somos desorientadas, abestalhada, abobada, que não sabe fazer nada, só sabe fazer serviço doméstico, só anda com a vassoura na mão, né? Esses perfis, eles são muito pouco construtivos, eles fazem, na verdade, um desserviço à mulher brasileira, né? Só que esses perfis estão lá, todo mundo está aplaudindo, está gostando, está deixando um likezinho, está engajando e está pagando para essas pessoas fazerem show, né? Performando mulheres caricatas com essa imagem muito ruim. E está todo mundo lá, né? Apoiando o canal. O contrário, não. O contrário, quando as mulheres fazem um perfil de humor caricato masculino, o que elas recebem são ameaças e ondas de ódio. Haters. Então, a gente tem que pensar, né? Que tipo de humor é esse que é veiculado e nas liberdades individuais, é claro, né? A liberdade criativa, a licença artística, a licença poética para criar conteúdo, mas a gente tem que pensar no que está por trás disso e como isso impacta principalmente meninos e meninas que consomem esse tipo de conteúdo. Então, trago esse vídeo aqui hoje como uma espécie de reflexão para a gente pensar um pouquinho e ter um olhar crítico, né, sobre isso, né? Como que a imagem da mulher é representada na internet de uma forma geral e como que a imagem da mulher é representada no humor, que é um humor pouco inteligente, um humor paupérrimo, eu diria até um humor burro, né, que explora somente a mulher na incapacidade do homem fazer humor com sua própria história masculina. Não é? A gente tem que pensar um pouco sobre isso e lançar um olhar crítico sobre isso de forma estratégica, pensando como que isso impacta a formação moral e identitária de meninos e meninas e principalmente como isso impacta a formação identitária da mulher brasileira. Global, na verdade, mas como aqui eu estou falando como mulher e como brasileira, é muito importante a gente pensar sobre isso. E última coisa, né? Esse tipo de humor, como diz a autora ali, né, que finge que nos elogia enquanto nos deprecia, ele é dispensável, desnecessário, pobre e pouco inteligente. A gente quer um humor que faça humor sobre a mulher, não caricato, mas que faça um humor sobre a mulher, um humor com inteligência, um humor que seja apreciável, né? E não um humor que nos ridicularize, que nos tire do nosso lugar social, e não um humor que nos empobreça e que nos deixe caricatas ali, né? Um humor que nos humilhe e que nos objetifique não é necessário. Deixo aqui a reflexão. Se vocês tiverem interesse nesse texto, nesse artigo científico, comenta aqui no vídeo que eu compartilho com vocês. O que é que vocês acham sobre isso? Me conta.